Palmeiras, enfim, confirmando o chapéu no São Paulo. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Palmeiras demorou, mas enfim confirmou o chapéu no São Paulo, que você soube primeiro no canal do Nicola. Alan Barcelos é o novo técnico do Sub-20. Coisa de uns 10 dias atrás, contei para vocês que o treinador havia deixado o Sub-20 do São Paulo depois de uma série de promessas que não foram cumpridas, entre elas de que ele passaria a figurar na comissão técnica fixa do time profissional. Depois disso, informei que o Alan Barcelos tinha uma negociação fechada com o Palmeiras, mas que o Alan Barcelos e o Palmeiras demorariam algum tempo para fazer esse anúncio, até para evitar uma rusga maior com o São Paulo. Existe um acordo de cavalheiros entre categorias de base para que atletas não sejam contratados. Esse acordo não envolve treinadores, mas até por prudência o Palmeiras decidiu adiar essa contratação. Nesse meio tempo, inclusive, o São Paulo se acertou com o Júlio Batista para treinar o time sub-20, enfim, uma série de novidades. E em meio a todo esse contexto, o Palmeiras, enfim, fez o anúncio da contratação do Alan Barcelos, técnico que já fez sucesso no São Paulo, chegou a ser cotado por torcedores para, num dia não tão distante, virar treinador do time principal. Ah, só para completar, ele assume o sub-20 do clube que mais faz sucesso com base, pelo menos desde 2015. São mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais com receitas advindas da transferência de atletas formados no clube. Saideira sobre o Verdão, Palmeiras anunciou a Lip Motor como sua nova patrocinadora, anúncio que eu já havia contado para vocês por aqui, acordo de 19 milhões de reais por ano, contrato até março de 2028. Bora começar o vídeo contando que Leila Pereira detonou mais uma vez o Flamengo. O presidente do Palmeiras participou de um encontro na CBF para debater sobre a criação da liga e disse, abre aspas, tem clubes que acham que são o Real Madrid. Podem até ser o Real Madrid da Shopee, disse Leila Pereira, fazendo referência ao Flamengo. E ela ainda completou, para chegar precisa colocar pés no chão, conscientizar que todos precisamos uns dos outros. Ninguém é maior do que ninguém. O que você pensa sobre o tema e a comparação? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Se seu time está precisando de goleiro, pode pintar aqui uma grande oportunidade para julho. É que Lucas Perry, que brilhou com a camisa do Botafogo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, não vive a realidade que imaginava quando da transferência para o Leeds da Inglaterra. No fim de semana ele brilhou, colocando o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 39 anos. Empate no tempo normal em 2-2 com o West Ham, na decisão por pênaltis, o brasileiro brilhou. Pois bem, quando se mudou do Lyon para o Leeds, o PR foi com a impressão e com a convicção de que se tornaria titular absoluto. E foi assim no início da temporada, mas recentemente ele tem sido reserva nos jogos do campeonato inglês e tem tido oportunidades apenas na Copa. E esse cenário tem frustrado o Lucas Perry, que entende que precisa jogar, por exemplo, para ser lembrado para a seleção brasileira. Importante contar que ele foi comprado pelo Leeds por 16 milhões de euros. Transferência do Botafogo para o Lyon, mais uma das várias transferências esquisitas feitas por John Textor por apenas 6 milhões e meio de euros. PR caberia no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Você tem alguma mínima ideia de quanto está valendo a camisa do Palmeiras com a soma de patrocinadores e também fornecedor de material esportivo? Já te adianto que os atuais contratos são muito superiores a da era Crefisa e Fã. Você vai lembrar que, enquanto presidente do Palmeiras, em sua primeira gestão, a Leila Pereira bancava todos os patrocínios por camisa, calção e meião, né? Na oportunidade, o Palmeiras tinha 81 milhões de reais com patrocínios. Nesse momento, sem Crefisa e Fã, apenas com 6 patrocinadores espalhados pelo uniforme, o Verdão tem direito a 160 milhões de reais, praticamente o dobro, na comparação com a época de Crefisa e Fã. São 100 milhões de reais da Sporting Bet, 20 milhões de reais da CIMED, mais 19 milhões da Lip Motor, que foi anunciada nesta segunda-feira, outros 11 milhões da Sil, 8 milhões da Uniaself e 4 milhões de reais da D'Italia Panelas. Importante registrar que eu estou me atendo apenas a números fixos, sem a presença de bônus. Só com a Sporting Bet o contrato pode alcançar até 173 milhões de reais. Pois bem, falei dos 160 milhões de reais com patrocínio, certo?
a Puma banca mais 50 milhões de reais pelo fornecimento de material esportivo, ou seja, o uniforme verde hoje assegura 212 milhões de reais por temporada. Bons números? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Dá para dizer que hoje a camisa do Palmeiras é a segunda mais valiosa do país, atrás apenas da do Flamengo. Mas o topete tá, hein, Latifi? O topete tá, você caprichou nessa pomada aí. Ô, Latifi, conta pra gente, né? O torcedor quer saber se o Paulinho joga, o Paulinho tá treinando, se o Vitor Roque volta. Todo dia a gente fala aí, a gente vai atualizando, né? Tempo real, lance a lance dos dois. Mas o pessoal quer saber, tem alguma novidade, Latifi? Tudo bem, querido? E aí, Lu, tudo bem? Eu, de Samir, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o Paulinho, ele viajou com o elenco para a Bahia, né? Ele participou das atividades em Salvador. Inclusive, o Palmeiras ontem, a logística foi a seguinte: treinou no CT do Vitória, depois do jogo contra o Bahia, e viajou para a Colômbia. E curioso que nessa chegada do Palmeiras lá em Cartagena, o Palmeiras foi recebido com festa, música, dançarinos. Então, até conversando com algumas pessoas do clube, eles comentaram, a gente foi recepcionado muito bem, nem esperava isso, né? Mas se a gente for pensar um pouquinho, tem explicação, né? O Palmeiras é um time que tem muitos estrangeiros, o Arias é um grande nome desse atual. O Palmeiras também ganhou muita fama na Colômbia por conta do Richard Rios. Então a gente até vê nas imagens que alguns torcedores levaram caminho da seleção da Colômbia para ganhar autógrafo do Arias. Então, bastante festa para esse Palmeiras. E agora falando sobre o que interessa, né? Essa dupla de ataque, Paulinho e Vitor Roque, ambos viajaram com o elenco. O Paulinho, ele tá fazendo parte do elenco, participando das atividades, para ele seguir o recondicionamento físico. Ele está em processo final de recuperação, cada vez mais próximo de poder jogar, mas ainda não vai ser nesse momento. Ele só está seguindo esse processo e vai ser baixa. Agora, sobre o Vitor Roque. No último treino em Salvador, o Vitor Roque ele não participou com o grupo. E a imaginação do torcedor fica, será que o Tigrinho joga na estreia da Libertadores? O Palmeiras tem um treino hoje às 6 horas de Brasília, 4 horas lá na Colômbia, e aí a expectativa é se o Vitor Roque vai participar dessa atividade para ao menos ser relacionado. Agora o torcedor que sonha em contar com o Tigrinho no time titular, Lu, ainda não. Agora, Latifi, o Abel tem problemas também na lateral esquerda, né? Como é que ele tá pensando nesse time, né? Porque o Kelvin precisou ser improvisado, inclusive, no último jogo contra o Bahia, em parte, né? Em um momento do jogo ali. Que tem o Arthur, mas é muito jovem. Como que ele vai montar? Pois é, Lu, a situação da lateral esquerda é um pouco curiosa no Palmeiras, né? Porque há 2 semanas o Palmeiras tinha na lateral esquerda 3 opções, né? Algo raro no futebol brasileiro. O Palmeiras tinha um Piquerez. O Arthur acabou aparecendo como um bônus do time do Palmeiras, porque ele estourar a idade da base. O Abel gostou do que viu do jogador nos treinos no profissional e ele acabou sendo inserido no elenco. Só que aí o Piquerez teve a lesão no tornozelo direito, passou. O Jefté teve um problema na coxa direita, ele não viajou com o elenco, então vai ter um processo de recuperação. O Palmeiras diz que não é nada grave, mas que vai tirar o jogador pelos próximos jogos. E aí sobrou o Arthur, que tem se firmado na posição como titular, mas não tem um substituto. E aí o torcedor do Palmeiras começou a criticar esse planejamento da direção. Só que aí, quando eu conversei com algumas fontes, eles me falaram, como assim que o planejamento é ruim? A gente tinha 3 jogadores há 2 semanas e agora só tem um, é quase uma fatalidade. E aí uma solução que eu até fui atrás era de repatriar o Caio Paulista, né? Porque o Palmeiras tem o Caio Paulista emprestado no Grêmio, ele é um lateral esquerdo que pode jogar por ali, mas aí rapidamente ele falou, é difícil o Caio Paulista, acha que a torcida ia gostar? Porque o Caio Paulista não deixou saudade, e como as lesões de Piquerez e de Jefté não são graves, não é algo que o Palmeiras pensa ou cogitou. Até porque pode chegar após a Copa do Mundo e o Palmeiras ter 4 laterais esquerdos no seu elenco. Então, o Kelvin vai continuar sendo improvisado se necessário. Caio Paulista como opção é um pouco complicado, né? Porque ele ficou no banco do Grêmio, agora no fim de semana, contra o Remo. Desde que ele saiu do São Paulo, na verdade, não apresentou nada. Ele foi só caindo, né? Do Palmeiras, no Galo, foi ali naquela moeda de trocas e não funcionou até hoje, Eudes. Não funcionou. E acho que também não seria a solução. E aí, neste caso, de fato, para o Palmeiras ter mais um lateral esquerdo apenas para compor um elenco, e aí fazer uma combinação com o Grêmio para a volta do Caio Paulista, que não vai resolver o problema do time... E que já não resolveu anteriormente. Exatamente, não faz sentido. Não dá, né? O próprio nome, né? Caio Paulista, só está em queda, né? Já há muito tempo, né? Samir, você e suas piadelas. Caio Paulista. Eu nem gosto desse nome, porque o Campeonato Brasileiro começando, Caio Paulista, né? O que você tem contra os Caios deste Brasil? O Caio Paulista. A situação é o que o Eudes falou do Flamengo, né? Você vê que mesmo Palmeiras e Flamengo apresentam, né, as suas carências
no elenco, né? Agora Lateral esquerdo, né? Curiosamente. E agora a gente vê isso, né? A lateral esquerda é um problema hoje no mundo, né? Porque não só Na seleção, na né? seleção, em todo lugar, realmente existe essa escassez. Então o Palmeiras não tem problema o Palmeiras sofrer disso. E eu concordo, né, com a avaliação da diretoria, né, que o Latifi trouxe. Não dá para ir lá buscar o Caio Paulista agora. Espera um pouquinho, vai no improviso. Então daqui a pouco você está com 4 laterais aí que você vai acabar não utilizando 2 deles, né? Então o Palmeiras realmente tem que manter esse planejamento, segurar a onda agora, né? Até porque os jogadores devem voltar em breve. E no ataque fica essa eterna volta aí do Paulinho, se vai acontecer ou não, e a ausência ainda do Vitor Roque, que é muito bom jogador, né? Esse realmente faz muita falta quando não joga. E o Piquerez, né? Perdeu o Piquerez. Muito lamenta para o jogador, especialmente, tem uma Copa do Mundo aí, para o time do Palmeiras também, porque se é uma posição, né, uma função que existe uma lacuna, quando você tem um cara que é tão bom, que resolve tanto defensivamente quanto na frente como o Piquerez, realmente faz muita falta. O próprio adversário, quando vai jogar contra o Palmeiras, já tem que montar o time pensando no Piquerez. Por exemplo, você pega um derby, Corinthians e Palmeiras, o Mateuzinho já não vai subir muito nesse jogo, né? Porque ele vai... Aí o técnico vai ter que subir do outro lado com o Bidu. Então, assim, a importância que o Piquerez tem e o peso até para os adversários. Então, é um desfalque muito grande, realmente. Pessoal, chegando aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras para você acompanhar tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado no bastidores do maior clube do Brasil. Então, rapaziada, muito obrigado por você ter assistido nosso vídeo até aqui. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal, porque o Verdão é o maior clube do mundo. Grande abraço e até o próximo vídeo.